Bom dia às poucas pessoas que estão aqui, né? Com total prudência, obviamente. E bom dia a todos que estão nos assistindo em casa e que irão nos assistir, né? Num outro momento, que não agora ao vivo, mas depois num outro momento. É com muita alegria que eu recebi esse convite, né, de estar aqui compartilhando nesse mês tão especial das mulheres, falar de mulheres para mulheres, mas também para homens, né? Porque nós somos uma sociedade de seres humanos, de homens e mulheres, então são todos muito bem-vindos, crianças, idosos, homens, mulheres, independente do que sejam. Então, eu não quero falar só para as mulheres, né? Eu quero falar para todos. Mas, obviamente, que vou usar duas mulheres como exemplo, né, para introduzir esse tema que eu acho de grande importância e relevância. E, assim como Davi me apresentou, alguns anos eu venho me dedicado especificamente a essa busca da interioridade, né, da visão contemplativa, das práticas contemplativas como caminho para o nosso desenvolvimento, como caminho de desenvolvimento humano. E realmente essa é um lindo trajeto, uma bela caminhada que o Davi tem feito comigo. A gente tem se dedicado nesse estudo, em se aprofundar nessa via interior. Então, a mensagem que eu quero trazer hoje, ela é uma visão contemplativa de duas personagens, de duas mulheres, de duas personagens bíblicas. Mas antes de falar dessas duas personagens especificamente, eu quero explicar o que é essa visão contemplativa, porque nós não estamos acostumados, né, enquanto igreja contemporânea, a ouvir muito sobre a visão contemplativa na tradição cristã. E eu queria falar um pouco disso para que ninguém se assuste, né, para que isso não seja um motivo de já se construir pré-julgamentos ou críticas, mas isso é profundamente embasado na raiz do cristianismo, né? Então, a visão contemplativa, ela faz a leitura dos textos sagrados para além do seu contexto histórico, né? Então, quando a gente lê qualquer história bíblica, a gente está falando para além do seu conceito histórico. A visão contemplativa, os textos sagrados, eles apontam para uma via interior, vida espiritual como vida interior. Então, quando a gente trabalha ou estuda os personagens bíblicos, a gente está falando de estados de consciência do ser humano. A gente está falando que esses personagens representam estados internos de nós mesmos. Que esses personagens bíblicos, eles representam o que chamamos de arquétipos, né? Ou modelos, representações do nosso estado de consciência. Então, nós vivenciamos todos esses seres, sejamos homens ou mulheres. Então, a visão contemplativa, ela sempre vai apontar para dentro. E a gente vai para fora a partir do interior. Então, a gente entra para, a partir daqui, sair ou agir, certo? Então, essa visão, inclusive, ela é uma visão que está bem alinhada com a mensagem que a Ruth, né, nos trouxe na semana passada tão lindamente, que é essa representação de Adão como esse lado masculino do ser humano, e de Eva como esse lado feminino do ser humano, ou seja, o masculino e o feminino em nós. Todo ser humano possui a sua dimensão masculina e feminina. O feminino e o masculino coabitam em nós. Então, quando a gente tem esse entendimento de que esses personagens bíblicos, eles são dimensões do nosso ser, fica mais fácil entender em que estado que nós estamos vivendo no momento presente.
Então, quando a gente fala do masculino como esse lado mais racional, mais lógico do ser humano, e do feminino como esse lado mais intuitivo do ser humano, homens e mulheres vivenciam a razão e a intuição. Então, a gente pode ver mulheres extremamente racionais e lógicas, né, com seu masculino um pouco mais potencializado, e podemos ver homens extremamente intuitivos. Então, são esferas do nosso ser, dimensões do nosso ser que podem ser equilibradas. Então, é por isso que quando Adão se une a Eva, ele se torna uma só carne, o ser humano completo. Ok? Então, dentro da visão contemplativa, nós vamos falar desse estado de consciência do ser humano. E é a partir daí que eu quero trazer a visão de duas mulheres, duas amigas de Jesus. Essas mulheres que também são dimensões internas em nós, Marta e Maria. Muito tempo a gente entendeu que Marta era uma personagem, Maria era outra, e que eu me identificava ou com uma ou com outra. E muitas vezes desvalorizava uma em detrimento da outra. Mas na visão contemplativa, nós vamos trazer uma abordagem que essas duas pessoas, essas duas personagens históricas, são personagens que coabitam o nosso ser. Somos Marta, mas também somos Maria. Então, seguindo essa visão, eu quero iniciar lendo essa passagem, né, de Marta e Maria, dessas duas amigas de Jesus, dessas mulheres que aparecem aqui nesse texto de forma tão bela. Se vocês tiverem com a Bíblia ou quiserem ler depois, ou apenas ouvir, eu vou ler o texto. Esse texto fica no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo do 38 ao 42. Bom, caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe para me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Bom, quando a gente traz isso para uma visão contemplativa, eu vou começar tomando como base aqui a enquete, né, que o Eliseu fez nas redes sociais, né, da igreja. E essa enquete, ele perguntava: ao receber um amigo em sua casa, todos nós costumamos receber, agora não, nesse momento ninguém tem recebido muita gente, mas quando recebemos um amigo em nossa casa, o que a gente se preocupa mais? Em preparar o ambiente para recebê-lo ou em fazer sala para ele? Aí vocês já podem responder. Quem não respondeu a enquete já está respondendo aí agora, né? Mas na enquete nós vimos que a maior parte, foi bem dividido, foi até bem equilibrado, mas a maior parte disse que se preocupa mais em preparar o ambiente para receber o amigo. 57% respondeu isso. E 43% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que se preocupam mais em fazer sala, em estar na presença do amigo de fato. Né? Vocês já receberam aquele amigo que quando chega lá, você deixa ele sentadinho lá, pede para alguém fazer sala para ele e você vai fazer as coisas? É mais ou menos essa ideia. Alguns preferem ficar lá com o amigo, né, compartilhando da sua presença. Outros preferem servir, né, com a sua ação. Ok, então, nesse caso aqui, e ele também fez a seguinte enquete, ele perguntou qual é a palavra que melhor lhe define, ação ou contemplação. Aqui foi de lavada, grande parte, ação. A maior parte das pessoas se definem como por ação.
Isso não é nenhuma novidade, principalmente na nossa sociedade, onde somos medidos por ação, né? Então, a gente já vai falar sobre isso também. Mas essa visão aqui de receber o amigo em casa, que foi exatamente o que aconteceu com Marta e Maria, que recebem Jesus em sua casa, é apenas uma analogia para falar que nós recebemos Jesus em nossa casa. Na verdade, nós não recebemos, ele já está em casa. Certo? Então, Jesus está em nossa casa. Jesus está em casa. E o que nós temos feito? Temos feito sala ou temos nos ocupado para servi-lo? Essa representação e analogia da casa aponta para a nossa casa humana, para a casa que somos. E quando a gente entende casa como um lugar literal, a gente vai estar sempre apontando Deus para fora. Quando a gente entende casa como um lugar que alguém vai, bom, o dia que eu receber Jesus, eu vou fazer sala. Mas nós nos esquecemos que Jesus já está em casa. Como diz lindamente nessa frase do mestre Eckhart, um teólogo alemão do século XIII, um místico cristão, Deus está em casa. Nós é que fomos passear. Linda, né? Essa frase. Então, é assim que vivemos. Deus está em casa. Nós é que fomos passear. E costumamos dizer, se Jesus chegasse na minha casa, eu ficaria na sua presença, eu não ia nem me importar em fazer nada, eu só queria sentar para ouvir o que ele tem para me dizer. Mas ele está aí, na sua casa. E o que você tem feito? Sentado aos seus pés ou se ocupado de muitas tarefas? Porque estamos sempre apontando Deus para fora, não numa via interior, mas numa via onde Deus é alguém que está bem distante de mim, num outro lugar que eu não posso ver. Então, eu não tenho contato. O meu contato, ele vai ser, sei lá, em algum dia, em algum momento, no futuro, na eternidade, no paraíso, eu não sei em que lugar, mas em algum lugar. Enfim, então a gente já ouviu muitas vezes essa história de Marta e Maria. Eu não tenho dúvida que, enquanto cristãos, já ouvimos Marta e Maria, muitos sermões de Marta e Maria. E sempre percebemos uma total desvalorização, né? Eu é que não queria ser igual a Marta. Imagina que se Jesus chega, eu ia ficar igual a Marta. Né? A gente tem uma tendência em criticar Marta e qualificar Maria. Mas nós somos essas duas personagens, nós somos essas duas mulheres, Marta e Maria, coabitam o nosso ser. Não temos como separá-las, nós não temos como dividir, isso seria um dualismo. Nós estamos sempre nos dividindo, né? O outro lá, Deus lá, eu aqui. Essa divisão, ela causa muito prejuízo, porque nós somos um. Nós somos seres integrados, não fragmentados. Nós estamos fragmentados, mas caminhamos para a unidade. Então, aqui, quando a gente fala dessas duas dimensões, nós estamos falando de ação e contemplação. Nós estamos falando de Marta, esse ser ativo e ocupado, muito importante. Mas estamos falando de Maria, esse ser contemplativo, que senta aos pés do Mestre, que se assenta à presença do Mestre. E se nós perdemos o contato com essa dimensão de Maria em nós, do ser em nós, nos transformamos em pessoas extremamente ocupadas, atarefadas. Nós temos, inclusive, no Mindfulness, né, que depois eu posso explicar no outro momento o que é, mas nós temos uma pessoa, né, que traz esse conceito para o Ocidente e que ele usa o termo fazedor humano. Ele fala, nos transformamos em fazedores humanos, tarefeiros, pessoas que estão muito preocupadas em fazer, em detrimento do ser. Então, deixamos de ser humano e nos transformamos em fazer humano, em fazedores, em tarefeiros. E isso quem fala é um médico, né? Ele é um cientista, ele não é nenhum espiritualista. E ele fala isso é um grande problema para a saúde do ser humano, porque quando ele
abre mão do ser que é e se transforma num fazedor, ele se transforma numa pessoa estressada, esgotada, cansada e adoece. E é por isso que hoje nós vemos tanto incentivo da ciência por práticas contemplativas, para o indivíduo retornar a si mesmo, porque nós vivemos na era do esgotamento. Nós somos a sociedade do cansaço. Então, essa sociedade que nos esgota é a sociedade das Martas, que fazem, e sua ação não parte do coração. É uma ação que parte daqui, apenas do intelecto, apenas da razão. Abandonamos essa dimensão do ser porque somos mensurados por desempenho, somos mensurados por produtividade. A sociedade do cansaço, nós somos reconhecidos pelo que fazemos. A importância está no que você faz, não no que você é necessariamente. Então, o fazer te torna ou nos torna muito importantes. Somos medidos por produção. Quanto mais produzimos, mais importantes somos. Quanto mais desempenhamos papéis na sociedade, mais importantes nos tornamos. E isso é muito simples, quando você encontra um amigo, uma amiga na esquina, e pergunta aí, fulano, quanto tempo que eu não te vejo? E aí, como é que está a vida? O que a pessoa costuma dizer? Está corrida. A vida está uma correria, está ocupada, a agenda está cheia, não tenho tempo para nada, por isso que eu não tenho te ligado, por isso que eu não te... Porque a vida está uma correria. E as pessoas falam isso com muito prazer, com senso e um grau de importância, porque estar ocupado na nossa sociedade representa a importância. Agora pergunta a esse mesmo amigo assim, e aí, o que você tem feito? E ele fala assim para você, nada, não tem feito muita coisa não, tenho descansado. Aí você pergunta para ele, está doente? Porque a gente só descansa quando está doente, não é? Para parar tem que estar, né? Ou seja, quando algo me acomete, me joga na cama, porque fora isso, eu não descanso. Perdemos o sentido do descanso, da pausa, o verdadeiro significado do descanso bíblico, do Shabá, do dia sagrado. Qual é o nosso descanso? Aí costumamos ouvir, eu descanso sim, quando eu tiro férias, eu viajo, fico um tempo fora. Eu descanso, chego em casa, boto o meu Netflix lá e assisto um filme atrás do outro. Eu descanso sim, eu faço um monte de coisa no meu momento de lazer. Mais um equívoco, confundimos descanso com entretenimento. Entreter não é descansar, entreter também é se ocupar. E é muito bom se entreter. Aqui não há uma crítica nem à ocupação e nem ao entretenimento. Apenas uma consideração quanto ao descanso. Nos ocupamos, trabalhamos, nos divertimos, nos entretemos. E quando vamos aos pés de Jesus? E quando contemplamos? E quando paramos? E quando silenciamos? Porque se Deus está em casa e nós não, significa que somos a sociedade de Martas, sempre fazendo alguma coisa e esquecendo do ser que é em nós. Esse ser que nos habita e que aguarda ansiosamente pela nossa presença, mas como encontrar essa presença se nós mesmos não estamos presentes em nós? Deus está em casa, nós é que fomos passear. Então, entreter não é descansar. Nós temos 24 horas do nosso dia e passamos uma boa parte dele trabalhando, entretendo, e aí você me diz, eu descanso, dormindo. Opa, dormir é muito bom e é muito fundamental e necessário, mas nós estamos falando do tempo de vigília, do tempo que estamos acordados. Ninguém dá esse tempo de quando está dormindo para Deus.
Esse é o tempo que você está dormindo, você não está consciente, né, das suas faculdades mentais naquele momento. Você está sonhando, né, tá num sono profundo. Espero que sim, né, porque nessa sociedade do cansaço, às vezes a gente também não dorme bem. Então, o que estamos falando aqui, que é necessário ajustar e equilibrar essas duas dimensões em nós. E isso não só o médico, né, que fala hoje, esse médico especificamente, mas diversos outros, que apontam para a necessidade da pausa e do descanso. Hoje você vai num médico, por exemplo, e ele vai falar, você está muito cansado, você está muito estressado, você precisa relaxar. Mas nós não sabemos mais como fazer isso. Relaxar como? Se eu não consigo parar, se eu não consigo não me ocupar. Porque para me sentir útil, eu preciso estar fazendo algo. Porque a sociedade me mede assim, pelo meu desempenho. E pensa que isso é só nos ambientes profissionais? Não. Os ambientes profissionais nos medem por produtividade e desempenho, mas hoje muitos deles entendem a necessidade da pausa para os seus colaboradores. Mas isso também atravessou os ambientes espirituais e religiosos. Os nossos ambientes espirituais também são ambientes onde estamos desempenhando mais do que contemplando. A ação é muito mais presente do que a contemplação. Aliás, conhecemos muito poucos ambientes que nos espirituais que nos ensinam a ser Maria, que desenvolve essa dimensão de Maria em nós. Porque os ambientes religiosos também apontam para as Martas, porque você tem que fazer, você tem que produzir, e fazer para quem? Para Deus. Há um equívoco. Deus está em casa, nós é que fomos passear. E aí você pensa, mas eu trabalho, agora eu vou para a igreja. Esse não é o momento de Maria, onde eu estou aos pés de Jesus? Não, Deus não está lá. Deus está aí, aqui, no nosso coração. Deus em nós. Nós somos a habitação do sagrado, do divino em nós. Nós somos esse templo. Então, é disso que se trata. A gente entende, nessa sociedade contemporânea, que há dentro dos ambientes espirituais e religiosos, que parar é perder tempo. Parar é perder. Parar é coisa de quem não tem o que fazer. Imagina, tanta coisa para fazer e eu vou ficar sentado ali parado sem fazer nada, de olhos fechados e respirando, em silêncio? Como? Não existe sentido para isso. Aprendemos que parar é perder. Mas parar não é perder. Parar é crescer. Parar é evoluir, é se desenvolver. Inclusive, existem pesquisas que mostram que o cérebro precisa de pausas para que ele possa operar em sua melhor capacidade. O cérebro precisa de pausas para que ele possa se tornar mais criativo. Parar não é perder, parar é crescer. E por que não paramos? Porque não acreditamos que isso é uma direção do Mestre? O Mestre falou, Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a melhor parte. Parar é um mandamento. Já que queremos falar da letra, parar é um mandamento. O descanso é um mandamento cristão. Por que não paramos? Vida espiritual, como vida interior, como via interior, para encontrar o ser que é em nós. Nos perdemos dessa dimensão, e uma sociedade que opera como Marta é uma sociedade em desequilíbrio, uma sociedade desequilibrada, que vai medir as pessoas muito mais pelo que elas fazem do que pelo que elas são. E elas são muito mais do que uma ocupação. É por isso que, às vezes, percebemos pessoas que perdem seus empregos, que se aposentam, que ficam sem uma atividade ou que não conseguem realizar aquele sonho de fazer a atividade que gostaria e que se sentem tão frustradas, porque ninguém me acha importante. Eu não produzo nessa sociedade. Eu sou quem nessa sociedade
que me mede pelo que eu faço e não pelo que eu sou. Não estamos falando apenas de mulheres, mas de homens. Marta e Maria eram essas duas dimensões, ou são essas duas dimensões em nós, duas figuras femininas que apontam para a intuição, para o coração, não para o racional e para o lógico. Então, quando falamos que precisamos equilibrar essa dimensão em nós, estamos falando que precisamos descer da mente para o coração, para então se tornar ação. E aqui eu preciso salientar esse ponto. Ninguém está falando de contemplação em detrimento da ação, porque seria um outro desequilíbrio. Nós estamos falando de equilibrar a sociedade, as nossas vidas, as nossas comunidades, a nossa vida. Pausa, descanso e ocupação e entretenimento, tudo é bem-vindo. Tudo cabe no nosso dia, se bem organizado. Mas nós abolimos a dimensão contemplativa em detrimento de todas as outras coisas que nos disseram que é importante. Mas Deus está em casa, nos aguardando, e nós estamos passeando. Então, retornar, sair da mente, descer ao coração, para que se torne ação. Isso é o que a mensagem de Marta e Maria vai nos dizer. Para existir uma ação perfeita, é necessário que ela venha do coração. Da mente para o coração, para que se torne ação. Senão, tudo que eu faço e realizo é a partir da mente, do que eu acho que é bom, do que eu penso que é melhor para mim, para o outro, para a sociedade, para o mundo. Não é daqui que parte a ação, é daqui que parte a ação. Maria sentou, porque ao ouvir do Mestre, ela saberia como produzir e agir melhor. Marta estava fazendo um monte de coisa e ela nem sabia se o que ela estava fazendo era para ser feito. Ela nem sabia se o que ela estava fazendo era de fato o melhor para o Mestre, porque ele não estava pedindo nada. Era ela que estava achando que era bom. Muitas vezes saímos assim no mundo. Vou fazer, vou acontecer. Mas quem disse que essa é a melhor direção? Eu acho. A partir de quê? Da minha mente, do que eu vejo. Não. Via interior, vida espiritual é vida interior, desce. Porque nossa mente está cheia de projeções, nossa mente está projetada nas nossas experiências, nas nossas histórias. Então eu preciso descer daqui, e as histórias são muito diferentes, as experiências são muito diferentes. Então, por isso que a gente vive numa sociedade de polarizações, porque cada um acha uma coisa. Um acha A, outro acha B, um acha C, outro acha D. E cada um sai achando que bem entende, todo mundo sai agindo a partir do que pensa e do que acha. E quem disse que o que eu acho e eu penso é o melhor para o mundo, para o outro, para a vida? Descer da mente para o coração para que se torne ação. Isso é a base do cristianismo. Jesus nunca agiu a partir da mente. Ele agiu a partir do coração, do encontro com o Pai, dos seus momentos de silêncio profundo, de deserto, de vida interior, para que a sua ação fosse uma ação orientada. Uma ação orientada. É disso que se trata. Porque não existe ação perfeita sem a pausa, sem o descanso, sem a conexão com o coração. Então, é isso que a visão contemplativa nos traz. Eu não sei qual é o meu tempo, eu não sei quanto tempo eu estou falando, mas eu vou finalizar, porque eu quero ser breve e eu quero dar tempo para que vocês se voltem, por alguns instantes apenas, para o seu lugar de interioridade, para o seu centro, para o lugar do sagrado em você. Deus está em casa. Nós estamos, como Marta, fazendo um monte de coisa e esquecemos de voltar aos pés do Senhor. E eu queria terminar com vocês me perdoem, mas o Davi falou que podia, então eu vou fazer com uma pequena, linda frase de Santo Agostinho, das Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era um místico cristão, alguém extremamente voltado para a via interior. E nas suas confissões ele fez uma linda e bela reflexão. Ele diz, no momento contemplativo:
tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Tu estavas dentro de mim e eu te buscavas fora. Tarde demais te amei. Eis que estavas dentro e eu te buscavas fora. Que possamos retornar ao coração, à casa de Deus. Deus em nós.